Nesta crônica de hoje, irei tecer alguns comentários sobre a época dos grandes cinemas aqui na capital pernambucana. O Recife sempre foi uma cidade que teve oportunidades de manter contato com certos tipos de diversões os mais variados possíveis. No entanto, o cinema foi um que deslumbrou mais a população recifense. Nas décadas de 30, 40, 50, até 60 do século XX, foram os anos áureos da cinematografia mundial, tendo como país pioneiro, um país que se preocupou muito em fazer com que desenvolvesse uma tecnologia magnífica, poderia se dizer mesmo fantástica, que foi os Estados Unidos, quando incrementou no seu mundo artístico e tecnológico o cinema. O cinema tido para uns como a sétima arte. Não resta a menor dúvida, uma espécie de teatro, mas um teatro fotografado, um teatro em que tinha uma paisagística mais deslumbrante do que aquelas peças teatrais unicamente nos palcos. E isso foi o cinema. E a cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, tornou-se um marco desta nova e grandiosa diversão que o mundo estava experimentando e continua a evoluir, que é o cinema. A cidade de Hollywood, com verdadeiras cidades montadas pelas equipes técnicas e artísticas, fez com que o cinema fizesse uma época de grande aptidão, não só para o povo americano, mas para todas as partes do mundo, a Europa e os países sul-americanos. Ali, em Hollywood, estabeleceu-se as companhias, a Metro e a Paramount. Verdadeiras fantasias na questão de fazer com que o povo sentisse a imagem, não a imagem do teatro no palco como eram acostumados de anos anteriores, mas aquela imagem fotografada, aquela imagem que vinha com mais uma precisão de uma eloquência extraordinária, com um jogo de luz e muito aperfeiçoamento dentro da técnica cinematográfica. Mas, diante de tudo isso, a expectativa foi melhorando até os dias odiernos, até os dias contemporâneos. E foram surgindo os grandes artistas que ficaram com famas
internacionais, não só nos países europeus, como nos próprios Estados Unidos, na América do Norte e nos países sul-americanos. O Brasil foi um deles. Tornou-se até uma diversão popular. E muitos pensam que o cinema foi uma diversão elitizada. Não. No Brasil, o cinema era popularíssimo. As camadas menos favorecidas economicamente tinham a chance de se divertirem. Quando eu digo divertir, não é somente nas comédias, mas também nos vários tipos de cinematografia. Os filmes podiam ser filmes históricos, geográficos, artísticos, científicos, antropológicos, mas sempre procurando aprimorar a sua técnica, através também do desempenho dos artistas que iam surgindo no cinema. Era um Humphrey Bogart, um Gregório Peck, um Alan Ladd, um Frank Sinatra, um Bing Crosby, uma Dorothy Lamour e outras mais, que encantaram as populações dos vários países nessas décadas. Filmes especializados, filmes de terror, filmes românticos, filmes históricos. E o Recife tornou-se uma cidade que foi um verdadeiro celeiro de grandes cinemas. Cinemas que poderíamos destacar de luxo, mas que não eram unicamente de plateias de luxo, porque os preços eram mais ou menos equivalentes aos da classe média. O cinema São Luís, o cinema moderno, o Astor, o Veneza, o Boa Vista, o Politeama, o Torre, o cinema, todos eles tinham a sua plateia. A plateia que já acostumou-se ou acostumaram-se aos sábados e aos domingos irem para filas imensas através de uma percepção do que vinha a ser a distração do cinema. Ver uma película, sentir ela, porque é preciso sentir para poder compreender. Os cinemas, com suas tragédias, com suas cenas românticas, com suas cenas históricas, em que o artista desempenhava, às vezes, não somente o papel de ator cinematográfico, mas também eram cantores, intérpretes de vários tipos de músicas, predominantemente o fox blue, o fox. Mas isso só não foi somente nos Estados Unidos, não. A Itália também, na época, distinguiu-se com as suas artistas que tornaram-se verdadeiros fenômenos em matéria de admiração, como a Silvana Pampanini, uma Silvana Mangano, uma Gina Lollobrigida, um Amadeu Nazari. Para também não voltar a citar no cinema americano a época de Walt Disney, grande desenhista, que criou o personagem, um Pluto, um Mickey Mouse, uma Branca de Neve e os Sete Anões, os Três Porquinhos. Era cinema para
todas as idades. Não havia distinção. E ainda hoje continua a cinematografia brasileira através dos grandes cinemas do Recife. É pena que tudo isso acabou-se. Hoje só resta o São Luís e algumas salas de projeção nos supermercados ou nos shopping centers. Mas com tudo isso, o cinema continuou de uma maneira diferente, continuou até, poderíamos dizer, mais cômodo para a família brasileira, porque ele passou para as imagens das televisões. Qual é a casa que não tem um fã das madrugadas vendo filmes na telinha? E tudo isso foi o cinema quem fez. O cinema que também teve uma adesão em matéria de tecnologia cinematográfica no Brasil, de uma companhia chamada Atlântida, que fez também grandes películas, como Carnaval no Fogo, Aviso aos Navegantes, Obrigado, Doutor, e outras mais. E também a Vera Cruz, com o seu grande filme que empolgou mesmo a própria Europa, que foi O Cangaceiro. Tudo isso foi a época do cinema, das 3 décadas do século XX, 30, 40, 50. Foi aí em que o cinema, principalmente o cinema norte-americano, desenvolveu-se na sua plenitude. Em 1942, 43, até 45, até 50, os feitos da Segunda Guerra Mundial. Daí começaram a surgir os heróis feitos pelo cinema. Era o Super-Homem, a Mulher-Bala, Capitão Marvel, Príncipe Submarino e outras mais personagens, Homem-América. E tudo isso ia engalonando os cinemas da nossa cidade do Recife. Mas hoje já não existe mais o cinema. Existe, sim, repito eu, dentro dos lares. Eu, particularmente, acho que o cinema contribuiu demais e vem contribuindo na formação não só artística e tecnológica dos povos, mas também no seu aperfeiçoamento cultural, no seu aperfeiçoamento de sociedade. A família, o ser humano, já se pode afirmar com bastante categoria que o cinema instruiu a família. O cinema vem também procurando fazer com que as coisas maléficas na vida sejam filmadas. Mas como o cinema faz, é maravilhoso, porque ela encontra sempre um jeito, ela encontra sempre uma maneira para terminar um filme de uma maneira, vamos dizer assim, com uma simplicidade de gostoso. O filme torna-se gostoso porque também ensina as coisas boas da vida. Não é somente instituir a violência diante dos povos,
das suas plateias, mas também qualifica, faz com que haja uma melhora no comportamento do ser humano, formando certos tipos de famílias e certos tipos de nacionalidades que envaidecem seus países, envaidecem sua cultura, envaidecem o seio do território nacional. Muito obrigado.